Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Toda quarta-feira nós temos o Evangelho no lar, a gente faz o nosso Evangelho e grava para você que professa fé espírita sozinho na sua casa, você que mora sozinho, você que tem dificuldade para ler o Evangelho, interpretar, fazer o Evangelho propriamente dito. Coloca no YouTube, na sala, por exemplo, na televisão, e aí assiste toda a família. Isso, muita gente faz isso, é muito bacana, né? Porque a gente faz junto o Evangelho, a gente faz o nosso e grava para vocês, tá bom? Coloca a água aí, a minha já está aqui, ó, para fluidificar, porque a gente vai fazer a oração inicial. Na sequência a gente faz uma leitura edificante. Nós ainda estamos no livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o título Sem Ruídos e lemos e interpretamos. Na sequência nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui. Hoje caiu o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, uma mensagem do sacerdote Lacordaire, Bem e Mal Sofrer. Então a gente vai ler também e explicar. E no final, a finalização da fluidificação da água que os mentores fazem. Então eles vão fazer a minha aqui e vão fazer a sua aí na sua casa. Não sou eu, não adianta colocar perto do celular, perto da televisão. Um detalhe, se você está sozinho na sua casa, coloca, vai assistir pelo celular, coloca o som para você ouvir fora do fone. Seria mais interessante, tá? É um ritual. Não tem nada a ver com ritual, mas é importante que espíritos que estejam perto de você ouçam o Evangelho também, tá bom? É isso. Então vamos lá. Primeira coisa é levar então o pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar no rosto dele como você acha que ele é. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, cumprimentando o seu Otávio, meu guia espiritual, o anjo da guarda, enfim, cumprimento todos os demais, seu Caibar Chuta, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Invocamos ao Senhor, querido mestre, e evocamos esses nossos irmãos citados para que possamos fazer o melhor possível o nosso Evangelho no lar. Gostaríamos de começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu nesses últimos dias, agradecer também por tudo de ruim que não nos aconteceu nesses últimos dias e, claro, agradecer também por tudo de ruim que nos tem acontecido, porque afinal de contas já foi, já nos livramos dessa situação e isso é muito importante, né? Já foi, já está quitado, já está pago, como se diz. Então, muito obrigado, mestre, por essa oportunidade também. Então, a gratidão é sincera. Nos nossos pedidos, gostaríamos que o Senhor não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, o desejo de servir e de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil que cada um de nós expressa, mesmo que às vezes não tanto de coração, mas que a gente expressa, que a gente tem vontade de ser melhor, né? Então nós pedimos que o Senhor, por acréscimo de misericórdia, possa nos auxiliar nisso também. Gostaríamos, excepcionalmente hoje, para ficar marcada uma data, inclusive, de pedir que essa oração seja também encaminhada ao Divaldo Franco, que desencarnou ontem, no dia 13. Então, que ele receba também essa réstia de luz que cada um de nós possa gerar nesse momento de prece ao Senhor. Assim sendo, então, mestre querido, sabedores da sua presença em meio a nós e a sua visita à nossa casa, nosso muito obrigado, e daremos por iniciado, então, o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja. Essa citação breve é para ficar registrado, né, porque esse vídeo vai ficar no YouTube um bom tempo, no Facebook acho que 30 dias só, mas no Facebook bastante tempo. Então, que fique registrado que foi no dia de ontem, dia 13 de maio de 2025, que desencarnou Divaldo Pereira Franco, né? Que tem sido, suas obras têm sido de extrema importância para a edificação do Espiritismo e também para a nossa própria, né? O nosso aprendizado foi extremamente grande e foi muito importante o que trouxe o Divaldo Pereira Franco para nós, né? Nesse período
de 98 anos que ele esteve conosco. Isso é muito bacana, então, que Jesus o receba da melhor forma possível. Vamos lá. No livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, sempre tem um trecho do Novo Testamento e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. No item Sem Ruídos de hoje, caiu um trecho de João 16, 13. João, do capítulo 13 até o capítulo 17, esse é o capítulo 16, ele fala dos últimos momentos de Jesus. E essa fala foi ali na noite da Santa Ceia. Pode não ter sido necessariamente durante a ceia, mas pode ter sido depois, quando acabaram de comer e estavam conversando, ou até no caminho do lugar onde Jesus é identificado com o beijo de Judas, tal e coisa e tal, que a gente já sabe dessa história. O trecho que Emmanuel separou é: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O trecho completo do versículo 13 é um pouquinho maior. E eu vou pegar ele aqui para trazer para vocês o versículo inteiro. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Nós entendemos no Espiritismo, pelo que o Kardec nos traz, porque num versículo anterior de João, nós vamos ver tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Kardec disse que é a reencarnação, que evidentemente não dava para falar isso na época. Claro que não dava para falar na época. Nós estamos falando que isso aconteceu aproximadamente no ano 30 depois de Cristo, e João foi escrever o evangelho dele pronto, né? Entregou o evangelho dele pronto a partir do ano 90, entre 90 e 100 da era cristã, porque ele era muito jovem quando Jesus desencarnou, e ele viveu muitos anos, então ele entregou muito tempo depois o evangelho dele. Então não tinha condições de falar de certas coisas. Quando Jesus fala para Nicodemos, por exemplo, que é preciso nascer de novo, ele não entende. Jesus fala: é difícil de eu falar as coisas para vocês, você é um doutor da lei, sabe tudo da lei e não consegue entender as coisas que eu falo. Imagina aqueles que ainda não conseguiram nem entender as coisas da lei como o Senhor entende. Então fica difícil de passar. 18 séculos depois, a partir de 1857, quando é publicado o primeiro livro dos Espíritos, quando surge efetivamente o Espiritismo, então aí nós entendemos e conseguimos entender e atestar que o Espírito de verdade, que é o coordenador de toda a pleiade de grandes espíritos superiores que trouxeram o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, o Espírito de verdade é o próprio Jesus. Então isso já fica bem mais fácil da gente entender. Então a segunda vinda de Jesus é o Espiritismo, o Consolador prometido por ele é o Espiritismo, e essa parte que foi trazida aqui por Emmanuel, né? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque relembrará tudo que eu disse e vos dirá coisas que ainda não suportais. É essa ideia que nós trazemos no Espiritismo, que o coloca efetivamente como uma religião absolutamente cristã, o que é muito importante que se diga, muito importante que saibamos. Mas mais importante do que fazermos parte de uma religião cristã é utilizarmos Jesus como guia e modelo na humanidade, que é o que diz na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: qual o ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade? E a resposta é: Jesus. Guia, vai me guiar, e modelo aquele que eu devo copiar, aquele em quem eu devo me inspirar. Então, ser cristão não é fazer parte de uma religião. Eu sou espírita, eu sou cristão. Não. Sou espírita, eu frequento centros espíritas. Sou cristão, ajo, penso e coloco em prática aquilo que Jesus ensinou. Dentro dos meus limites, dentro da minha capacidade, evidentemente, mas buscando o Mestre como guia e modelo da humanidade. Aí fica legal. Vamos lá. Emmanuel, então, pegando esse trecho do Evangelho de João, diz o seguinte: o caminho de toda a verdade é Jesus Cristo.
O Mestre veio ao mundo instalar essa verdade para que os homens fossem livres e organizou o programa dos cooperadores de seu divino trabalho para que se preparasse convenientemente o caminho infinito. No fim da estrada, colocou a redenção e deu às criaturas o amor como guia. Conforme sabemos, o guia é um só para todos. E vieram os homens para o serviço divino. Com os cooperadores vinham, porém, os gênios sombrios, que se ombreavam com eles nas cavernas da ignorância. A religião, como expressão universalista do amor, que é o guia, pairou sempre por se dizer, acima das misérias que chegaram ao grande campo, mas esse ficou repleto das absurdidades. O caminho foi quase obstruído. A ambição exigiu impostos dos que desejavam passar, o orgulho reclamou a direção dos movimentos, a vaidade pediu espetáculos, a conveniência requisitou máscaras, a política inferior estabeleceu guerras, a separatividade provocou a hipnose do sectarismo, da separação. O caminho ficou atulhado de obstáculos e sombras, e o interessado que é o espírito humano encontra óbices infinitos para a passagem. O quadro representa uma resposta a quantos perguntarem sobre os propósitos do espiritismo cristão, sendo que o homem já conhece todos os deveres religiosos. Ele é aquele espírito de verdade que vem lutar contra os gênios sombrios que vieram das cavernas da ignorância e invadiram o campo do Cristo. Mas guerrear como? Jesus não pediu a morte de ninguém. Sim, o espírito de verdade vem como a luz que combate e vence as sombras, sem ruídos, sem alarde, sem barulho. Sua missão é transformar, iluminando o caminho para que os homens vejam o amor que constitui o guia único para todos até a redenção. Sabe uma coisa extremamente interessante que Emmanuel sempre colocou nos livros? Chico Xavier sempre trouxe essas informações também, e é muito importante que nós as saibamos. É que o grande detalhe que muitos de nós acaba não entendendo direito é que o universo do Cristo precisa estar dentro de cada um de nós, nas pequenas ações do dia a dia. Muitos de nós, acredito que gostaríamos de ter tido, ou não, mas enfim, acho que muitos de nós gostaríamos de ter tido a missão que o Divaldo Pereira Franco teve, de colocar em prática, criar a Mansão do Caminho, que é um centro gigantesco de atendimento, ter escrito 250 livros, acho que um pouco mais de 250 livros, tanto de palestras que ele fez em mais de 60 países, acredito que esse é um número, mais de 2.000 cidades. Muitos de nós talvez gostaríamos de ter o auxílio direto de um espírito evoluído como Joana de Ângeles, mas talvez nós não tenhamos entendido ainda que cada um de nós, espíritas ou não, cada um de nós seres humanos, temos uma missão para cumprir. E essa missão está de acordo com o grau de evolução de cada um de nós e, principalmente, precisa ser feita. Então você e eu podemos não ter especificamente a missão de um Divaldo Pereira Franco de escrever 250 livros psicografados. De repente você e eu nem mediunidade ostensiva temos. Mas nós viemos com a missão extraordinária de ser guia de um espírito que começou a sua mais recente encarnação próximo da nossa família, como um filho, como um neto. E é uma missão tão grandiosa e tão brilhante quanto a do Divaldo Pereira Franco. E que precisa ser desenvolvida, e que precisa ser cumprida, e que precisa ter sucesso na vida da pessoa que nós fomos designados a ser guia e modelo. Sabe quantas mães são mães, pais, tios e avós, tudo ao mesmo tempo,
de uma criança cuja personalidade é extremamente difícil e endividamento anterior a essa vida muito grande, que só um coração transbordando de amor, ou capaz de transbordar amor, pode ajudar a subir, nem que seja apenas um degrau na evolução. E isso é tão importante, ou mais importante, que simplesmente essa, vamos dizer, essa missão do Divaldo Pereira Franco. E por que eu digo tão importante ou mais importante? Porque, veja, no caso dos livros do Divaldo, estão lá. É preciso que alguém vá em busca deles. As obras assistenciais extraordinárias da Mansão do Caminho estão lá. É preciso que se busque. De acordo com suas necessidades, é preciso que se busque. Essa tarefa de domar más inclinações naqueles que vêm depois, filhos e netos, é algo que não se busca. Muitas vezes, inclusive, eles não querem. Eles não querem receber. E nós precisamos adoçar com o nosso amor a disciplina que os vai fazer evoluir. Às vezes até a contragosto. Aliás, na maioria das vezes, quase que na totalidade das vezes, a contragosto. Porque há que se domar as más inclinações deles, para que, ao chegar na adolescência, encontrem uma grande barreira e possam evoluir já um grande passo ao adquirir o controle total do corpo. Então perceba, muitos de nós achamos que não temos missão alguma, ou não sabemos qual é a nossa missão, negligenciando uma missão extraordinária, que é plantar a flor do amor onde nós vivemos. Sem ruídos, sem barulhos, sem alarde, sem rede social, sem que as pessoas vejam. Vamos colocar assim: no mundo há 8 bilhões de pessoas. Se nós pegarmos 1/10 disso, uma 10ª parte disso, 8 bilhões vai dar 80 milhões. Vamos pegar 1%, 8 milhões. Imagine se 8 milhões de pessoas, 1% da população da Terra, se 8 milhões de pessoas plantassem todos os dias uma flor de amor no coração das pessoas, ao seu redor, onde estão. Quantas flores de amor estariam plantadas no mundo no final de um ano? Perceberam como que a missão de cada um de nós é extremamente simples, extremamente difícil ao mesmo tempo? Parece até um antagonismo, mas é extremamente simples, mas é extremamente difícil, porque muitos de nós queremos plantar milhões de flores ao mesmo tempo, ou mudar o mundo. Muitos de nós achamos que o mundo não tem jeito e sequer plantamos uma flor. Mas plantar uma flor de amor, uma flor cristã, ou seja, um comportamento cristão no dia a dia, a forma de agir que percebam que nós somos diferentes, não porque estamos fazendo barulho, mas porque feriu os sentimentos, no sentido de as pessoas notaram a nossa presença, o nosso comportamento cristão. Às vezes, e muitas vezes, o nosso único objetivo, a nossa única missão é fazer exatamente isso, sem ruído, sem alarde. Ser um cristão no meio daqueles que ostentam apenas o título e não o são, ou aqueles que sequer ostentam o título e não são. Perceberam a diferença? É esse o ponto. E é uma missão extraordinária, porque sem flores de amor o mundo perece. Então você tem contato apenas com a sua família, seja
a flor de amor entre os seus familiares. Tem contato com as pessoas do seu bairro, da sua rua, seja a flor do amor para essas pessoas. Tem contato na comunidade evangélica que você faz parte, seja a flor do amor. Na comunidade católica, seja a flor do amor. Na comunidade espírita, seja a flor do amor. No seu trabalho, seja a flor do amor. É uma missão extraordinária, e essa missão, todos nós que cristãos somos, ou que já conhecemos o Cristo, e que deveríamos ser cristãos, então vou mudar. Todos nós que apenas de rótulo ou efetivamente somos cristãos, temos a missão extraordinária de plantar uma flor do amor onde nós vivemos. Negligenciar essa missão extraordinária e extremamente importante, porque sem flores do amor o mundo perece, ao negligenciarmos isso pensando, querendo outras missões, não é um bom caminho para nós. Porque eu estou deixando de fazer aquilo que me compete fazer. Ah, Fábio, mas eu tenho outras responsabilidades, outras missões, ótimo. Então plante a sua flor do amor e faça a sua missão. Porque você, eu, nós, qualquer um de nós que temos o rótulo ou efetivamente somos cristãos, temos a missão de plantar a flor do amor. Isso é fato. Só precisa ver agora se a gente quer plantar a flor do amor ou se a gente quer holofote gigantesco, grande, por uma missão muito grande. Você vê o Chico Xavier, por exemplo, 400 e tantos livros. Tantas e tantas cartas consoladoras do plano espiritual. Tanto amor que ele espalhou por para tantas e tantas pessoas. Quantas flores do amor ele não plantou? Gigantesca quantidade de flor do amor. Mas que começou pequenininho, uma por uma. E até o final da encarnação dele plantando flor de amor. Ah, Fábio, eu queria ter uma missão como a do Chico Xavier. Cumpre primeiro a flor do amor e depois pode ter certeza que outras aparecerão. Mas faça essa parte. Ah, Fábio, eu falo para as paredes. Eu também tive essa impressão e muitas vezes ainda tenho a impressão de que falo para as paredes. Acho às vezes até que gravar o nosso evangelho não faz a diferença na vida de ninguém. É uma florzinha. Tomara que alguém cheire. Tomara que espalhe o amor que ela produz, né? O seu aroma de amor na vida de alguém. Mas se eu não fizer, aí é que ninguém vai realmente cheirar, receber essa flor. Mas muitas vezes eu penso, mas aí ergue a cabeça e vamos gravar de novo. Vamos gravar mais. Assim vai. E se essa for a minha missão? Bom, eu sou cristão, então essa é a minha missão. As demais eu tenho que ficar atento para descobrir depois, mas tenho que ser fiel nesse talento que todos nós recebemos e não enterrá-lo. Na parábola dos talentos, né? 10, 5 e 1 talento, no mínimo 1 talento todos nós recebemos. Precisamos, pelo menos, como diz a parábola, colocar isso a juros, ou seja, passar adiante, plantar a flor do amor. E aí, mais experientes e cumpridores das missões pequenas, vamos recebendo missões maiores, com 5 talentos e depois 10 talentos. Isso vai acontecer, porque não há privilégios. Para Divaldo Pereira Franco ter chegado nessa grande quantidade de talentos, né, no exemplo, na parábola que eu estou dando, e nessa missão extraordinária, teve que passar por missões menores até estar devidamente preparado para isso. Não podemos atropelar a natureza. Não é?
não se dá saltos, ou seja, não se dorme hoje Fábio Pereira, que sou eu, e acorda amanhã Chico Xavier, em evolução. Isso é impossível. Que bom seria, né? Mas isso é impossível. O que é preciso, então, é um passo de cada vez. E esse passo, muitas vezes, ele tem que ser dado no momento da dificuldade. O sacerdote Lacordaire, em Havre, em 1863, trouxe um texto que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. Na Instruções dos Espíritos, no item Instruções dos Espíritos, o primeiro do capítulo é Bem e Mal Sofrer. O Lacordaire ele desencarnou em 1861. Era um sacerdote muito respeitado na França. Ele, quando ele ia na Catedral de Notre-Dame fazer os seus discursos, as suas homilias, ateus, pessoas de outras religiões e católicos superlotavam o local, porque ele era muito eloquente, tinha uma noção muito bacana sobre cristianismo, limitado pelo fato de ser sacerdote, evidentemente, limitado, preso, né, com os limites do dogma religioso, mas de um alto grau de conhecimento e uma eloquência muito bacana que as pessoas adoravam ouvi-lo. 2 anos após a sua desencarnação, já estava ele participando da codificação do Espiritismo, o que demonstra claramente que o importante é o cristianismo, vivenciar o cristianismo. E ele, na Igreja Católica, como sacerdote, vivenciou o cristianismo, embora houvesse os limites, mostrando que espíritos superiores encarnam em todas as religiões para ser bons exemplos nesses locais, não é? Isso é muito importante a gente entender, para não dar a impressão que espírito superior tem só no espiritismo. Não, definitivamente. Um grande espírito foi João Paulo II, por exemplo. Um grande espírito foi o Papa Francisco. Vamos ver como vai ser esse Papa que aí está agora. Eu esqueci o nome dele. Leão XIV. Leão XIV. Vamos ver como ele se comporta, né? Mas para ter chegado lá e ter esse tipo de responsabilidade, um espírito com nobreza deve ser. Ah, Fábio, mas é um acordo político, é uma votação política, que antigamente se achava que era a escolha de Deus, o negócio da fumaça e tudo mais. Aí descobriu-se que na realidade é uma votação e um ato até difícil. Tem uma série na Netflix que fala sobre o conclave, que dá para entender um pouquinho do mecanismo que acontece lá durante a escolha do Papa. Fato é que é alguém que tem nobreza, senão não estaria lá. Ah, mas e aquilo? Mas tem, pelo menos intelectual tem. Já está bastante evoluído, pelo menos intelectualmente, para chegar lá, definitivamente, né? O lance da moral aí depende de cada um ter desenvolvido ou não. Mas João Paulo II foi importantíssimo. Francisco foi importantíssimo para a igreja, né? No que diz respeito à aproximação com aquela ideia que Jesus sempre teve, que é dos mais necessitados, de que os sãos não precisam de médico, mas os doentes, não é? Bom, Bem e Mal Sofrer, por Lacordaire. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será à resignação e à coragem.
Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há necessário do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória em uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero, dizei, de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor virá o repouso. Depois do trabalho virá o repouso. Tem certas coisas que a gente não entende e é importante que o Espiritismo nos explique para que fique um pouco mais fácil nós entendermos a vida como ela é. Entre outras coisas, analise a seguinte situação. Você tem uma dívida qualquer. Uma dívida qualquer. Seja ela com agiota, seja ela no carnê, seja ela no cartão de crédito, seja o que for a dívida que você tem. E de repente aparece alguém e fala assim, olha, eu quero te dar uma oportunidade de quitar essa dívida. Quero te dar a oportunidade de quitar essa dívida. Para que essa dívida sua seja quitada, eu preciso que durante 3 dias você pegue essa enxada e vai carpir um terreiro de café. Então você olha, bom, eu tenho uma dívida, seja ela o tamanho que for, seja ela qual for, e eu só tenho então que ficar no sol, quente, com uma enxada na mão, carpindo café. Mas são só 3 dias. E depois eu estou livre. Já não devo mais. Meu nome está limpo e regularizou toda a minha dívida. Alguns de nós vão falar assim, mas carpir café, né? Minha mão é fina, vai machucar. Eu nunca catei uma enxada na mão, como é que eu vou carpir? E como é que eu vou comer lá? Vou ter que comer uma marmita fria? Tem pelo menos um fogãozinho lá, um micro-ondas para eu esquentar a minha comida? Muitos de nós vamos colocar um monte de obstáculos. Mas muitos de nós vão falar assim, bacana, né? Eu devo aí sei lá quantos mil. E 3 dias de trabalho está tudo quitado? Depois eu curo minha mão, depois eu passo um mertiolate. Como eu sou velho, né? Depois eu passo um mertiolate na mão, passo um filtro solar aqui no pescoço, tomo um remedinho para dor nas costas, vamos lá, vamos carpir. Pelo menos eu me livro disso. Guardando as proporções, é exatamente isso que acontece na nossa vida. As oportunidades que nós temos, ou seja, os sofrimentos que se nos apresentam, são as situações que nós, devedores que somos, pedimos para que se nos apresentem na vida, para que nós, então, encarnados, possamos aproveitar essa oportunidade. Então vamos entender. Estou lá no plano espiritual,
montando o meu planejamento encarnatório junto com os mentores, com os responsáveis pelo planejamento encarnatório. É complicado de fazer, é demorado para fazer, envolve muitas situações. Lá é onde eu tenho o meu livre-arbítrio pleno. E eu falo, olha, tem essa dívida aqui que eu cometi lá em várias encarnações fazendo isso aqui. Precisava quitar isso que eu não aguento mais. Eu preciso me livrar disso, eu não aguento mais, preciso me livrar disso. Vai ser analisada a questão vai ser analisada pelos mentores, pelos responsáveis pela encarnação, vai ser analisado tudo direitinho. E depois ainda vai ser aprovada pelo Cristo ou não. Mas enfim. Vai se montar a oportunidade de quitar aquele débito que há muitas encarnações vem me perturbando e que eu não aguento mais, eu preciso me livrar disso. Beleza? Beleza, tá tudo certo? Tudo certo. Vai ser assim? Vai ser assim. Então coloca-se no planejamento encarnatório. Para que surja essa oportunidade, na infância, ou na adolescência, ou na fase adulta, ou na velhice, vai aparecer essa situação que é importante para eu quitar. Perceba que o Espiritismo não torna a gente um ser idiota que fica assim, ai, eu tô com câncer, ai que felicidade, estou quitando dívida. Não é isso. Isso é tolice. Não é uma resignação passiva em que eu sou um tonto que tudo não é isso. Porque eu tenho que lutar com todas as forças para sair daquela situação que eu me encontro. Isso é extremamente importante. Certo? Tem que buscar todas as alternativas. Isso é muito importante. A resignação, ela é não se revoltar contra Deus porque a culpa é minha daquilo que estou fazendo e lutar com todas as forças para sair daquela situação que eu me encontro. Isso é resignação, segundo o Espiritismo nos ensina. E é aqui que é a grande diferença. E isso significa o bem sofrer. Isso significa o bem sofrer. Eu sei que aquilo que eu estou passando é um débito do passado e que dessa vida ou de outras encarnações que eu estou quitando. Beleza. Mas eu preciso entender que eu tenho que buscar melhora, que eu tenho que buscar a cura, que eu tenho que buscar a quimioterapia, no caso do câncer, tenho que buscar a radioterapia, eu tenho que fazer toda a minha parte. Não posso me entregar e falar, eu vou pagar a dívida. Não é ser idiota, é ser espírita. Eu estava lendo, não gosto muito de fazer isso, confesso que a imbecilidade humana me incomoda, tanto a minha quanto dos demais, me incomoda. Mas eu vi alguns comentários na matéria que a Globo publicou da morte do Divaldo e a matéria que o UOL publicou da morte do Divaldo. Aliás, a matéria do UOL extremamente tendenciosa e maldosa. Eu não li o nome do jornalista, que era para não vibrar contra, mas foi escrito de uma forma bastante imbecil e desrespeitosa, no sentido de sempre no condicional, no futuro do pretérito, livros que ele receberia de espíritos. Não era esse o momento. O momento era de informar a desencarnação de um cara extraordinário que fez uma obra substancialmente importante para a humanidade, mas principalmente para as pessoas da região do Pau da Lima, em Salvador. E o título da matéria do UOL, Sucessor de Chico Xavier, é outra imbecilidade. Não há sucessores nessa situação. Então mostra um despreparo de quem escreveu, ou tendência realmente de alguém focado em religião e não em informar, né? Então foi desrespeitoso, no mínimo desrespeitoso, né? Então me enseja a possibilidade de falar que foi uma imbecilidade. O imbecil que escreveu foi tendencioso. Mas eu estava voltando aos comentários. Tinha um lá que escreveu, que é outro idiota, que escreveu assim: eu nunca aceitei o espiritismo e não acho que existe a reencarnação, porque como explicar que uma criança nasce com um câncer devendo coisas de outras vidas?
Primeiro que ninguém perguntou para ele se ele acredita em reencarnação, ninguém quer saber ah, se ele acredita ou não. A matéria da desencarnação era a morte de uma pessoa importante, que efetivamente mereceria, como mereceu, destaque da imprensa nacional. Ponto. Se você não gosta do cara, recolha-se a sua insignificância, como todos nós o somos no frigir dos ovos. Não, mas o cara tem que colocar a opinião dele. Eu não acredito em reencarnação e tal. Não muda nada, a reencarnação continua existindo. Evidentemente que se eu trago de outra vida para essa vida, se existe a reencarnação, como de fato existe, e se nessa encarnação estamos quitando débitos do passado, evidentemente que ao nascer trazemos uma marca, que a igreja durante muito tempo chamou de pecado original, mas que na realidade é o débito de outra encarnação que ficou impregnado no perispírito. Então veja, a pessoa emite uma opinião sem ter o conhecimento, por exemplo, da existência do perispírito e de quanto esse perispírito registra as nossas ações durante as encarnações, ficando impregnado nele o débito que nós contraímos com o problema que nós geramos. Então veja, como eu vou emitir opinião de algo que eu não conheço? É esse o ponto. Então o bem e o mal sofrer depende de conhecimento. O ruído ou não ruído nas minhas obras cristãs, na flor de amor que eu preciso plantar, que é uma missão importante de todo cristão, como eu disse, o ruído ou a falta dele, né, com ruído ou sem ruído, depende de conhecimento. O Espiritismo oferece isso para nós de uma maneira extremamente simples. Basta eu querer. Ah, Fábio, eu tenho dificuldade para ler o Livro dos Espíritos. Só de Livro dos Espíritos eu tenho mais de 400 vídeos gravados com todas as perguntas e respostas lidas e explicadas. Desde a questão número 1 até a questão 1019. Todas elas. Vídeos de 10, 15 minutos, que dá para você assistir um por dia. Então dá para estudar o Espiritismo sem pagar nada, porque você já paga a internet. Se você está me vendo, você tem internet. É só clicar ali e ver. Tem lá. Aliás, no final desse vídeo vai ter um quadradinho lá com a playlist do Livro dos Espíritos. Você clica nela, tá tudo certo. Dá para estudar. E o conhecimento trará a verdade que nos liberta. Entendeu? Sem ruído, de preferência. E bem sofrendo o mal que causamos nessa oportunidade imensa, extraordinária, que é a vida de quitar débitos do passado e plantar flores de amor para que o nosso futuro seja maravilhoso. Imagina quantas flores de amor você planta hoje para colher na próxima encarnação. É isso. Boa sorte para nós. Vamos lá. Vamos elevar o pensamento mais uma vez até Jesus. O que significa isso, como eu disse agora há pouco? Pensar no rosto de Jesus como a gente acha que ele é. Minha água está aqui. Precisa esticar a mão? Não. Precisa estampar? Não. Os mentores já fluidificaram. Agora nós vamos doar nossa parte magnética para que essa água então tenha efeito nas pessoas que cada um de nós vai, inclusive em pensamento ou em voz alta aí na sua casa, pedir aos mentores para que recebam o melhor possível, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais e mentores nomeados e não nomeados, nosso guia espiritual, seu Caibar, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, nosso muito obrigado pela presença dos mentores, obrigado Jesus pela sua presença, obrigado aos queridos amigos que nos trouxeram informações extremamente importantes do plano espiritual. Obrigado pela oportunidade, mestre, obrigado principalmente pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor tem para conosco a cada dia, pela oportunidade, pelas oportunidades reiteradas vezes que o Senhor nos dá de plantarmos a nossa flor do amor. Muito obrigado de coração. Também temos mais um pedidinho para fazer nesse final, que o Senhor nos ajude
por acréscimo de sua misericórdia também, a nos utilizar como instrumentos para finalização da fluidificação da água. Desse modo, então, cada um de nós agora vai fazer o seu pedido em especial para a água que deseja fluidificar. É isso, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença. Até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo enorme e que assim seja. Beijo enorme para vocês também. Fiquem com Deus. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.